Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, amém. Estou aqui para mais uma terça-feira, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para render graças a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida, por todos os livramentos estabelecidos e ocultos que eu não vi. Você não viu, mas Ele nos livrou por amor às nossas vidas. Por amor às nossas vidas, Ele nos livrou a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Essa manhã foi tremendo. Eu já acordei com uma palavra, já acordei adorando a Ele, já acordei falando com Ele, já acordei vendo o que Ele tinha que me mostrar. Maravilhoso, justo. Passei uma manhã com Ele em meditação de palavra. E Ele tem uma palavra do coração dele para os nossos corações nesta manhã de terça-feira. Em nome de Jesus, amém. Soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa hora eu quero te render graças, meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Pelo ar que nós respiramos, pela nova aliança que foi, pela nova aliança renovada nesta manhã sobre a minha vida e a vida de cada um dos ouvintes desta palavra. A aliança que foi renovada sobre nossa casa, nossa família e tudo que é nosso, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo renovo da aliança, pela comunhão dos meus irmãos, pela vida de cada ouvinte desta palavra, dos pregadores desta palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado. Pregando as nações, pregando a cada vida que vai ouvir, a cada visitante dos canais, em nome de Jesus, a cada pessoa que vai ouvir essa palavra. Alcança com teu poder, alcança com teu avivamento, com a chama do teu Santo Espírito, com teu fogo, Senhor, em nome de Jesus. O teu fogo envolva o coração, a vida de cada um dos ouvintes desta palavra em nome de Jesus. Entre em cada lar, em cada família, Senhor. Em cada vida com teu poder, com teu avivamento, com a tua graça, com os teus benefícios, com a tua proteção, com teus livramentos, com teu revestimento, com a tua cobertura espiritual, com a resposta que eles necessitam, com a salvação de cada ente querido que ele necessita, com a libertação dos seus entes queridos, com a libertação e a transformação em todas as áreas da vida deles, na vida familiar, na vida espiritual, na família, no ministério, nos negócios, Senhor, em nome de Jesus. Alcança cada um conforme a necessidade de cada um em nome de Jesus. Nesta manhã de terça-feira em nome de Jesus. Alcança com teu poder, com o poder que há no nome de Jesus. Porque só o Senhor és onipotente, onisciente e onipresente. Só o Senhor estás aqui, onde eu estou sentado, em Brasília. Está nos quatro cantos da terra, onde estiver um ouvinte dessa palavra. Alcança a sua vida, a vida de cada um deles, cada uma delas, seus lares, suas famílias, seus negócios, seus ministérios e todas as necessidades deles ainda sejam alcançados com o poder, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. E crendo, meu Senhor, que assim será feito, eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo, vem fluir, vem falar 100 por 1 a cada coração e produz o efeito para qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Espírito Santo, revela-te a nós. Nesta hora, fala, Espírito Santo, eu só sou um instrumento, fala com teu povo. Fala, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, presença santa, bendita e gloriosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, Maranata, vem, Senhor Jesus, e visita cada coração. Não há distância para o Senhor alcançar, não há distância para o Senhor derramar chama do teu poder, do teu fogo, da tua presença, do teu avivamento, da tua resposta, da tua cura, da tua libertação, da tua transformação. Aleluia! Ei, para a qual está sendo enviado em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, obrigada. Obrigado pela tua presença. Eu quero te agradecer. Essa palavra está lá no livro de Zacarias, um dos profetas menores da Bíblia, Zacarias 11, versículo fala do castigo dos impertinentes. Zacarias, capítulo 11, versículo 7. E eu apacentarei as ovelhas da matança, os pobres, ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. Meu Deus. E destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse, não vos apacentei mais. O que morrer, morra. E o que for
destruído seja, e as que restarem coma cada uma a carne da sua companheira. E tomei a minha vara suavidade e a quebrei, para desfazer o meu concerto, que tinha estabelecido com todos estes povos. E fui quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardava, que isso era a palavra do Senhor. E eu disse-lhe: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, se não, deixai-o. E passaram o meu salário 30 moedas de prata. Aleluia. O que a palavra está dizendo hoje? O que o Senhor trouxe para mim e para você? É um recado de Deus. Jesus era o bom pastor. E ele veio cuidar do seu rebanho. E na mão dele tinha 2 varas. Uma vara da suavidade e uma vara do laço. Laço. Essas varas representavam a graça do Senhor dirigida ao seu povo. A graça de Deus são os favores que nós não merecemos, mas Ele nos concede. Por Jesus veio a graça. E Jesus tinha essas varas, que era uma aliança. Uma vara de liberar. A suavidade, de liberar a suavidade, liberar os favores de Deus imerecidos para quem aceitasse e cresce que Ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. A graça são os favores que Jesus conquistou na cruz, em meu favor e em seu favor. Graças são os favores que eu não mereço e você não merece. A humanidade não merecia, nós não merecemos, mas Ele, Jesus veio e conquistou essa graça. E eu vivo nessa graça, e você vive nessa graça, ouvinte dessa palavra. Você que conhece e creu, e acreditou e crê que Ele veio, o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, e nos resgatou e nos conquistou. E nos conquistou essa graça, o direito dessa graça. O Senhor dirigia ao seu povo, o Senhor dirigida. A graça era dirigida ao seu povo. E o propósito era unir Israel e Judá. Porque naquela época Israel e Judá tinha briga, desunião. E o meu Deus e o seu Deus, o meu Pai e o seu Pai, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele abomina os irmãos que vivem em desunião. Eram 2 nações que viviam, a tribo de Judá e Israel, a nação de Israel. E ele veio para unir esse povo. Porque Deus não se agrada da desunião entre seu povo. Jesus veio como pastor para apacentar, para cuidar, para ensinar, para levar o povo para a salvação, para a libertação, para a transformação. Mas muitos não aceitaram. E assim acontece no dia de hoje. Mas esse pastor foi rejeitado pelas ovelhas. As ovelhas de Israel, as ovelhas de Judá, assim como são rejeitados hoje também. E o seu trabalho avaliado em 30 moedas de prata. Foi com 30 moedas de prata que Judas vendeu para os pecadores, para os sacerdotes, para os perseguidores de Jesus. Assim também acontece com nós. Mas Jesus foi vendido com preço que se pagava para comprar um escravo na época. Se comprava um escravo para trabalhar lá, que vinha de fora, que vinha das outras nações, por 30 moedas de prata. E Jesus foi vendido com o mesmo preço que se comprava um escravo. Olha, o Filho de Deus foi vendido com preço de escravos para nos libertar, por amor, para nos libertar de todo cativeiro e nos redimir. E o que nós temos feito com essa redenção hoje, com esse preço que ele pagou para nossas vidas, nós temos também pagado preço por um escravo, que era vendido naquela época, que era comprado por os senhores naquela época. As varas significam aliança. Diante de Deus tinha uma aliança. As varas significavam aliança. Diante das varas foram quebradas
A proteção divina foi retirada da casa de Israel. Então, quando foi quebrado a aliança, foi retirada a proteção divina. E quando nós quebramos uma aliança com Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, conhecemos e prosseguimos em conhecer, é melhor que você não conheça do que você conhecer e não praticar a palavra de Deus, os preceitos da palavra. Se você conhece e não tem praticado, você quebrou uma aliança. Então volte hoje, renova sua aliança hoje. Porque quando Israel, essas varas significava a graça de Deus, os favores que nós não merecemos, que Jesus nos comprou. Foi comprado e nos dado a graça. O favor de Deus que nós não merecemos. Não merecemos, é imerecido. E eles não mereciam. Mas Jesus veio. Deus mandou o seu único filho para morrer. Ser comprado com preço de escravos. Aleluia. Ser traído com preço de escravos para nos libertar e nos redimir. E mesmo assim muitos hoje ainda quebra a aliança. Israel quebrou a aliança. E a proteção de Deus foi retirada de Israel. Então o povo de Israel não tinha proteção de Deus. Eles viviam fazendo, pecando, fazendo todas as coisas erradas. E o inimigo trabalhando. Porque não tinha mais a proteção de Deus. Se você está fora da aliança, se você quebrou a aliança, está. E por isso que o inimigo tem cirandado dentro da sua casa, da sua vida, do seu ministério e tudo que é seu. Então renova a aliança hoje. Porque a aliança, quando a aliança é quebrada, é retirada a proteção de Deus, da sua vida, da sua casa, da sua família, de tudo que é seu. Então renova hoje. Está com a aliança quebrada? O Senhor está trazendo essa palavra para você renovar hoje. Porque o pastor veio, o Filho de Deus veio. O bom pastor para cuidar, para ensinar, para te proteger e te comprou com preço de sangue. Aleluia. Não fique com a sua aliança quebrada, porque o inimigo está cirandando aí. Porque você está com a aliança quebrada. Então renova a aliança hoje. Essa palavra está chegando para você trazer renovo à aliança. O pastor representa o Messias prometido por Deus, como diz João capítulo 10, versículo 11. Que foi traído pela mesma quantia que um escravo era vendido para os seus senhores quando chegava de outras nações. Ele foi comprado, ele foi vendido com o mesmo preço de um escravo. E ele era o Filho de Deus. Por isso que ele foi humilde. Ele foi... Deus, nunca houve, jamais haverá outro igual a ele. E ele foi rejeitado como pastor pelo seu próprio povo. Como diz João, capítulo 11. Desse modo, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Povo de Israel. E ele é rejeitado hoje pelo próprio povo dele. Quando nós pregamos a palavra, muito rejeita, muitos não aceitam. Então, mas o nosso dever é pregar. E se você está com a aliança quebrada, renova hoje. Porque a proteção foi retirada da sua casa por causa da aliança quebrada, em nome de Jesus. Aleluia. E não permita. E o preço foi muito alto. O preço dele foi muito alto que Jesus pagou. O preço de um escravo, que ele foi vendido e traído. Aleluia. Por amor à minha vida e à sua vida, à minha casa e à sua casa. Aleluia. Então é tempo de você renovar a aliança. Assim como o povo de Israel, a nação de Israel rejeitou o pastor, o Filho de Deus, que veio para cuidar, ensinar, apacentar e livrar. Aleluia, não rejeite a palavra de Deus que está chegando na sua casa hoje, porque só existe um Deus, um Pai, o meu Pai, o seu Pai, e o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa que Ele seja seu Pai novamente, você precisa renovar a aliança, pedir perdão pelos seus pecados, renunciar a todo o mal e renovar a aliança com Ele. Faça aí na sua casa a oração de renúncia, aleluia, faça a oração, renuncie, se arrependa, peça perdão, se humilhe, porque é tempo de Deus, aleluia. O tempo de Deus é agora, Ele está vindo. Ele está vindo para buscar a sua igreja, aleluia, aleluia. Desse modo, o evangelho tem sido pregado entre os gentios. Tem sido pregado entre os que conhecem e os que não conhecem. Os que acreditam e os que não acreditam. O evangelho será pregado, porque Jesus é o único que salva. O Filho de Deus que veio e foi comprado. Foi traído por a mesma moeda de 30 moedas, como costumava comprar um escravo naquela época. Ele foi traído e vendido pelos seus opressores, pelos seus perseguidores. Ele morreu e ressuscitou por amor a mim e a sua vida. E tudo isso ele fez porque ele tinha amor. Porque o Pai amava os seus filhos. Me ama e ama você. Aleluia. Então está na hora de você. E a proteção foi tirada de Israel.
por causa da quebra da aliança. Se você quebrou a aliança, e você que está com a aliança quebrada, renova hoje. Enquanto há tempo, em nome de Jesus. Até que Israel, nos últimos dias, reconheça Jesus como Messias e seja salvo, como diz Romanos, capítulo 11, 25. O evangelho será pregado na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, na minha e na sua nação, na minha e na sua cidade, na minha e na sua vizinhança, querendo ou não, vão ouvir, aleluia. Que o evangelho, Jesus é o único que salva, é o Filho de Deus que veio e morreu na cruz e foi vendido por 30 moedas para os seus perseguidores, o mesmo preço que um escravo era comprado pelos seus senhores para prestar serviços a ele, o Filho de Deus foi vendido. E não reclamou, aleluia, porque ele precisava cumprir o propósito e nos comprar com preço de sangue, porque o penhor foi o sangue, aleluia, o sacrifício foi o sangue, ei, por amor, para que eu e você estivesse aqui, aleluia, e para que eu e você estivesse com a aliança renovada, vivendo conforme a palavra de Deus, cumprindo os preceitos da palavra em obediência, aleluia, em comunhão e unidade, com o meu corpo, com o corpo de Cristo, com o meu irmão e a minha irmã. E se você não está nessa propósito, se a aliança está quebrada, você precisa se arrepender hoje, se humilhar hoje, pedir perdão hoje, e renovar a aliança hoje, ei, e volte a estar em obediência e em unidade com o corpo de Cristo. Porque o meu Deus, o seu Deus, o meu Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele abomina a igreja, o povo que vive em desunião. Porque ele trabalha na unidade. E a unidade tem amor, tem compromisso. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E esse evangelho será pregado até os judeus. E você reconhecer que ele, o Messias, o Filho de Deus veio, o Cristo, o Redentor, veio para nos redimir de todo o pecado, de todo o cativeiro da terra. E nos comprou com preço de sangue. E ele é o único Salvador e Senhor das nossas vidas e das nossas almas, em nome de Jesus. Aleluia. Então chega à sua casa. Renova a aliança hoje. Tudo que foi quebrado vai ser restaurado em nome de Jesus. Aleluia. Se arrependa e se humilhe diante de Deus, que você tem acesso. Foi Jesus que comprou o acesso, pela graça, pelos favores, que eu não mereço, você não merece, a humanidade não merece, mas o Filho de Deus nos comprou esse acesso para mim e você chegar até Deus e pedir perdão, você renovar sua aliança, pedir perdão, se acertar com Ele, aleluia, e voltar a ter aliança e comunhão e ter a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esse evangelho da salvação será pregado até os confins da terra, para aqueles que creem, para aqueles que não creem, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos buscar através do arrebatamento e ascensão, aleluia. Será pregado que Cristo, Filho de Deus, veio, Jesus Cristo nos comprou, nos redimiu na cruz do Calvário, e Ele é o Filho de Deus. Eu creio e você crê, tem que crer, aleluia, e aceitar, em nome de Jesus, porque a vinda dele será logo. E por isso essa palavra está chegando, para que você renove a sua aliança, se arrependa e renove a sua aliança. E você sabe que Ele é Cristo, Filho de Deus, que veio para te redimir de todos os pecados. Em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer. Eis-me aqui para pregar esta palavra até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no nome de Jesus, entra em cada lar, em cada coração, em cada vida, que a aliança está quebrada e renova hoje. Pai, ajuda eles a se arrependerem. Perdoa os pecados de cada um deles, cada uma delas, em nome de Jesus. Perdoa os pecados dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré. Perdoa os nossos pecados e vem com teu poder. Renova a aliança deste homem e desta mulher, Senhor, em nome de Jesus, enquanto há tempo, porque eles têm um ministério, eles têm uma família e precisam ter a proteção, estar em unidade com o corpo de Cristo, o qual cada um deles fazem parte em nome de Jesus, porque é esta herança dos filhos de Deus, em nome de Jesus. E o Senhor só tem compromisso com quem tem compromisso com o Senhor, com quem o nome está escrito no livro da vida, que vive em obediência, em unidade, e te obedecendo e lutando todos os dias para cumprir os preceitos e a justiça da tua palavra, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por pregar essa palavra, que essa palavra alcança todas as vidas e todos os corações, e que essas alianças sejam renovadas para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. E crendo, meu Senhor, que assim será feito, eu te agradeço. Visita cada lar, cada família que é representada, em nome de Jesus, meu Senhor. Cada ministério, em nome, reaviva, restaura,
Vá com a tua chama do teu Santo Espírito sobre cada coração. Renova tudo. Ei, purifica tudo com fogo, em nome de Jesus. E faça tudo novo para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Eu só sei que eu vi transformação e libertação que já entrou na tua casa, no teu coração e na tua vida, e no teu ministério, em nome de Jesus.